Olá, pessoal. Quem vos fala é o professor Paulo Sérgio, do Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná. Hoje nós falaremos sobre alguns conceitos fundamentais envolvendo erros grosseiros, sistemáticos e aleatórios. Adicionalmente, também veremos algumas noções de estatística e entenderemos o que é o valor mais provável de uma grandeza medida. Nós temos o seguinte plano de aula. O nosso roteiro é o seguinte. Primeiramente faremos uma contextualização do assunto, na sequência veremos as fontes de erros, para então ver os tipos de erros grosseiros, sistemáticos e aleatórios, e finalmente falar um pouco sobre noções de estatística e valor mais provável de uma grandeza medida. Então, em um primeiro momento, vamos contextualizar a necessidade de abordar o assunto. Em topografia, realizamos muitas medidas, sejam elas angulares ou lineares, sejam elas direções ou distâncias, desníveis. Estas medidas estão sujeitas a diversas fontes de erros. Para eliminar, reduzir ou ainda, se possível, prevenir os erros que podem afetar as medidas realizadas, é importante conhecer as propriedades dos erros que as afetam, as fontes desses erros. Uma das principais fontes de erros são as condições ambientais. Alguns exemplos bem comuns são as variações de temperatura, que podem fazer com que o material do instrumento sofra dilatação ou retração, alterando os valores medidos com aquele instrumento. Também é possível citar o vento, que pode fazer com que a posição do instrumental oscile em campo. Seria um outro exemplo a refração atmosférica, que pode interferir na propagação do sinal eletromagnético de um instrumento que mede distâncias eletronicamente. Enfim, existe uma série de fatores que podem ser levados em consideração relacionados às condições ambientais. A segunda principal fonte de erro é aquela relacionada ao instrumental. São erros decorrentes, por exemplo, de imperfeições na construção do equipamento ou mesmo em seus ajustes. É importante frisar que a maior parte desses erros, oriundos de causas instrumentais, pode ser minimizada adotando-se técnicas de verificação e retificação do instrumental. É possível, por exemplo, calibrar o instrumento de modo a conhecer o valor do erro e corrigi-lo diretamente nas medidas realizadas. Em casos em que não é possível retificar o instrumental, ainda pode-se reclassificá-lo, situando em uma classe de precisão inferior àquela originalmente atribuída. Seria uma alteração de classificação. Uma terceira e muito comum fonte de erros é o próprio operador. Chamamos de fonte de erros decorrentes de causas pessoais. Um exemplo seria anotar incorretamente uma medida ou uma observação. Ou ainda esquecer-se de realizar uma etapa crucial na operação do instrumento. Existem muitas possibilidades e níveis nos projetos de engenharia em que essa fonte de erro pode estar presente. Os erros causados pelas fontes citadas anteriormente podem ser classificados em erros grosseiros, erros sistemáticos ou ainda erros aleatórios ou acidentais. Na classe dos erros grosseiros, podemos situar aqueles erros causados por engano na medição, leitura de instrumentos, identificação do alvo, dentre outros. Estes erros geralmente estão relacionados com a desatenção do observador ou ainda a ocorrência de uma falha no instrumento. Uma forma de prevenir a ocorrência de erros grosseiros é repetir as leituras ou medições diversas vezes. Os erros classificados como sistemáticos são aqueles cuja magnitude e sinal algébrico podem ser determinados a partir de leis matemáticas ou físicas. O que significa isto? São como aqueles erros oriundos de causas conhecidas que podemos evitá-los através de técnicas de observações específicas ou mesmo mitigá-los mediante a aplicação de fórmulas matemáticas ou físicas. Além disso,
É importante frisar para vocês que os erros sistemáticos são erros que se acumulam ao longo de medições sucessivas em um mesmo trabalho. Aqui nós citamos alguns exemplos de erros sistemáticos que podem ser corrigidos através de fórmulas específicas. Seriam eles o efeito da temperatura e pressão na medição de distâncias com um medidor eletrônico de distâncias, de uma estação total, por exemplo, a correção do efeito de dilatação de uma trena em função da temperatura. Bom, pessoal, os erros classificados como acidentais ou aleatórios são aqueles que permanecem mesmo depois da remoção dos erros grosseiros e sistemáticos. São os erros mais insistentes, vamos dizer assim. Estes erros, eles não seguem nenhum tipo de lei e também não ocorrem nem sempre num sentido, nem sempre em outro. Tá? Eles vão estar variando, ora em sentido positivo e ora em sentido negativo, por exemplo. De modo que eles tendem a se neutralizar quando eu realizo um número de observações ou medidas que é bastante significativo, quando eu tenho redundância de medidas ou observações. Alguns exemplos desse tipo de erro seriam uma pequena inclinação da baliza ao realizar a medida angular. Também pode-se citar um pequeno erro de pontaria, abaixo ali da acuidade visual do observador, na leitura de direções horizontais. Vocês vão entender um pouco melhor o que são esses erros quando a gente começar a trabalhar com as medidas. Ainda com relação aos erros aleatórios ou acidentais, existem algumas particularidades que é preciso frisar. Os erros pequenos ocorrem com maior frequência em relação aos erros grandes, tá? De modo que eles são mais prováveis. Erros positivos e negativos costumam ter tamanho igual, costumam ter o mesmo tamanho e também ter a mesma frequência de ocorrência. Quando eu aumento o número de observações, de medidas de uma determinada grandeza, também aumenta-se a probabilidade de chegar a um valor próximo do real ou ótimo. E isso ocorre por quê? Porque a média dos resíduos, resíduo sendo ele a diferença entre uma medida e o valor ótimo ou ideal, ela é aproximadamente nula, essa média, tá? Então são particularidades que fazem com que os erros aleatórios também possam, de certa forma, ser tratados. Bom, pessoal, ainda falando sobre os erros aleatórios, nós vamos ver aqui um exemplo para tentar entender por que a média, dos resíduos ela é nula e o que significa isto na prática. Suponhamos que nós temos aqui, neste exemplo dessa figura, 4 curvas representando 4 conjuntos de resíduos, distribuídos aí, ou seja, 4 conjuntos de medidas que tiveram seus resíduos plotados neste gráfico. Observe que os resíduos tendem a estar centrados aqui em zero. A maior parte das observações tende a estar muito próxima do valor real, ou seja, a discrepância, o valor do resíduo, ele vai ser muito próximo de zero. No caso da curva vermelha, eu teria um conjunto de medidas mais acuradas, mais próximos de zero, cujos resíduos são mais próximos de zero. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente o que é acurácia, o que eu quero dizer quando eu digo que um conjunto de medidas é mais acurado. Aqui no caso da curva lilás, nós temos um conjunto mais disperso, porém ainda assim está centrado em zero, ou seja, eu tenho apenas erros aleatórios, não tem nenhum viés, nenhuma tendência que faça com que o meu conjunto de medidas seja diferente, sistematicamente diferente. Veja a palavra sistemático, haja alguma tendência para que o meu conjunto de resíduos tenha média diferente de zero. E o mesmo vale aqui para a curva verde, que também é mais dispersa, ela está mais achatado, o conjunto de medidas de resíduos ele está menos próximo de zero, mas ainda assim você tem ali uma distribuição com a média centrada em zero. Tá? Apenas na curva azul, a gente observa que a média está centrada em 2. Eu tenho aqui a média centrada em 2. Há possivelmente uma tendência, um erro sistemático ou grosseiro, que levou
o conjunto dos resíduos para ficar centrado em 2, para ter uma média 2 e não zero, que seria o ideal, né? Então, eu não tenho no conjunto azul apenas erros aleatórios influenciando as minhas observações. Eu tenho também erros sistemáticos, erros grosseiros, que não foram tratados pelo profissional. Então, é isso que você precisa ter em mente ao observar o comportamento dos erros aleatórios, o comportamento dos erros sistemáticos. Está muito ligado às noções de estatística que vocês têm. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre precisão e acurácia, tá? A precisão, ela vai estar muito ligada à repetibilidade das medidas sucessivas, né, feitas em condições semelhantes. Ela está mais vinculada aos efeitos aleatórios. Por outro lado, a acurácia, ela vai expressar, de certa forma, o grau de aderência dessas medidas, dessas observações, em relação ao valor considerado verdadeiro, valor ótimo. Ela está vinculada não só aos efeitos aleatórios, mas também aos efeitos ou erros sistemáticos que possam estar afetando as observações, tá? Aqui nós temos um exemplo que ajuda a esclarecer bem a noção da diferença entre precisão e acurácia. Vamos supor que um atirador estava atirando ao alvo, né? E aqui você tem um que acertou todas as vezes neste ponto, né? Muito próximo, né? Muito próximo do mesmo ponto. Nós temos que ele é preciso, porque embora ele não tenha acertado ao centro do alvo, ele acertou sempre aqui o mesmo ponto, ele tem um viés, né? Vamos supor que ele tem uma tendência, o braço é meio torto, ele sempre apontou aqui para esse mesmo canto. Não podemos dizer que ele não é preciso, ele é preciso, mas ele não atingiu o objetivo que é atingir o centro do alvo. Ele tem um erro sistemático no braço dele que leva ele sempre a acertar este ponto. Aqui nós temos o caso ideal, né? Esse segundo exemplo ele é preciso e acurado. Ele sempre acerta um mesmo ponto, né? Ele tem a tendência muito forte a acertar o centro, e ele é preciso, porque ele tem repetibilidade, né? Ele traz isso com ele. Então este atirador aqui ele é preciso e acurado. Aqui neste terceiro caso, nós temos um atirador que não vai ser nem preciso e nem acurado, porque ele não acerta um mesmo ponto, ele não tem repetibilidade, né, das medições, entre aspas, aí, né, dos pontos que ele acerta, e também não atingiu o centro, né, não atingiu o centro, se ele não tem nem precisão, ele também não tem como ter acurácia, tá? Isso é interessante de se observar, porque muitas vezes você tem casos em que há precisão, mas não há acurácia, né, que seria este caso aqui. Mas a ideia de acurácia, necessariamente, ela está associada a você também ter precisão, tá? Porque fica difícil você chegar no valor verdadeiro se você não tem precisão. Um outro exemplo, nesse contexto de precisão e acurácia que eu gosto de trazer para os alunos, este aqui, que fala sobre um jogador de futebol que está fazendo cobranças de pênalti. Ele chuta a bola 10 vezes em direção ao gol e nas 10 vezes ele acerta a trave do lado direito do goleiro. A gente pode dizer que esse jogador ele é extremamente preciso, ele é muito preciso. Seus resultados não trouxeram nenhuma variação em torno do valor, né? O valor que é a trave do gol ali, ela se repetiu 10 vezes. Em compensação, a acurácia dele é nula, porque ele não atingiu o valor desejado, né, o valor verdadeiro, que era acertar o gol, nenhuma vez. Tá? É um exemplo aí meio exagerado, mas para mostrar para vocês que eu posso ter precisão, que é algo bom, mas posso não ter o que eu desejo, que é o valor verdadeiro, que é a acurácia, no fim das contas. Tá? Bom, pessoal, agora nós vamos ver como calcula-se o valor mais provável de uma grandeza medida. Quando eu tenho um conjunto de medidas, n medidas, vamos supor que n seja 10 medidas, qual seria o valor mais provável para esta grandeza medida, considerando todo esse conjunto de observações? Um primeiro passo é calcular a média aritmética simples, ou seja, o meu x-barra, que é a média aritmética simples, vai ser igual à somatória de todos os dados que eu tenho, de todas as minhas medidas. Esse símbolo aqui indica somatório, xi,
com i variando de 1 a n, ou seja, cada xi vai ser uma medida, dividido por n, que é o total de observações, o total de medidas que eu tenho, que eu realizei. Tá? Este valor vai me resultar na minha média. Esse cálculo vai me resultar na minha média aritmética simples, uma velha conhecida nossa, né? Na sequência, calcula-se o desvio padrão de uma observação isolada, o desvio padrão amostral, um velho conhecido também. Ele indica a qualidade de uma única medida dessas. Se eu tomar aqui apenas um xi, qual seria a qualidade dele, né? Em relação a esse conjunto todo? Qual a qualidade dessa observação? Para isso, calcula-se os resíduos, ou seja, a diferença entre cada uma dessas observações e o valor encontrado para a média, qual que é a variação de cada uma dessas observações, e eleva-se ao quadrado. É feito o somatório desses resíduos ao quadrado, né, dos quadrados dos resíduos, e divide-se esse somatório por n menos 1. Extraindo-se a raiz, eu tenho o desvio padrão da observação isolada, né, que vai poder ser positivo ou negativo em relação ao valor central, né, o valor central desse conjunto de dados, o valor considerado verdadeiro, enfim, mais ou menos o valor encontrado aqui vai me resultar no desvio padrão amostral. O desvio padrão da média das observações, que indica a qualidade da própria média, né, qual que seria ali a qualidade que eu encontrei no meu valor em função do conjunto de observações, ele é calculado se com a equação muito parecida, eu calculo o somatório dos quadrados dos resíduos, tá? Eu somo todas as diferenças aqui e divido agora não apenas por n-1, mas n vezes n-1. Extraindo-se a raiz, eu tenho o desvio padrão da média. E o valor mais provável da grandeza medida, ele vai ser a média mais ou menos o desvio padrão da média. Tá? Este é o valor mais provável de uma grandeza medida. Uma segunda observação que cabe adicionar aqui é que eu também posso calcular o desvio padrão da média a partir do desvio padrão de uma observação isolada. Eu poderia simplesmente dividir o valor encontrado aqui por raiz de n, né? Seria como se eu tivesse tirado n e depois colocado novamente. E eu tenho o valor do desvio padrão da média a partir do desvio padrão amostral. Tá? Ele normalmente é um pouco melhor, um pouco menor que o valor do desvio padrão da observação isolada, o que é natural. Espera-se que a média tenha qualidade superior a uma observação isolada. Agora, nós veremos um exemplo que vai facilitar o entendimento do que significa para nós e como isso é calculado o valor mais provável de uma grandeza. Supondo-se que uma distância foi medida 10 vezes. Eu tenho aqui 10 medidas nessa tabela de uma determinada distância. Né? Está tudo indicado aqui. As medidas a gente nota que são muito próximas, né? E se eu tiver que tomar uma medida, né, e indicar a qualidade dela, como eu faria? Eu vou calcular o valor mais provável dessa grandeza. A ideia é calcular a média, o desvio padrão de uma observação isolada e o desvio padrão da média das observações. Ou seja, o valor da média aritmética, o valor da qualidade de uma única observação desse conjunto, né? Qual seria ali, estatisticamente, a qualidade de uma observação desse conjunto, e o valor do desvio padrão da média, que indica a qualidade da minha média. E com isso eu tenho, né, média mais ou menos desvio padrão da média, o valor mais provável da grandeza medida. Para solucionar o nosso exemplo, né, o nosso exercício, o primeiro passo é calcular a média aritmética das distâncias utilizando-se o conjunto todo utilizado. Eu posso simplesmente adicionar uma linha na minha tabela e fazer a soma dessas distâncias. A gente lembra que lá na fórmula da média, que é essa aqui, cálculo da média, nosso x barra, né, eu vou precisar fazer o somatório de todas as minhas distâncias. Esse símbolo aqui indica o somatório, como eu já disse, e é simplesmente, pessoal, somar, né, essa coluna toda aqui, todos os dados dessa coluna, e eu vou ter essa soma. Dividindo isso aqui pelo total de medidas, que é n, né, meu último número indica o total de medidas que eu tenho, eu vou ter ali
mais ou menos dessa forma. x1, ou seja, a medida 1, mais x2, que é a medida 2, até n, que seria o meu décimo valor, dividido por n, eu vou encontrar ali este somatório dividido por 10. Aqui eu coloquei a unidade para vocês terem em mente que tudo vai ter sempre uma unidade. Até uma forma de identificar erros, tá? Façam análise dimensional. Se você tem unidade, se você está somando metro, você vai ter metro no final. Se você leva um metro ao quadrado, você vai ter metro ao quadrado. Enfim, se você tirou a raiz daquele quadrado, você vai ter um metro novamente, né? Enfim, é importante ter isso em mente. E o valor encontrado, finalmente, para a minha média aritmética é 207,5319 metros. Né? Eu poderia até arredondar 207,532 metros, mas como nós ainda vamos calcular o desvio padrão da observação isolada, o desvio padrão da média, e vamos utilizar este valor nesses cálculos, é interessante usar ali até uma casa a mais acima da precisão que você trabalha, tá? Para evitar pequenos erros de arredondamento. Agora, na segunda etapa, nós vamos calcular os famosos resíduos, ou seja, as diferenças entre aquele valor da média, né, e o valor de cada uma das observações. E como são calculados os resíduos? Eu vou tomar cada um destes valores e subtrair o valor do x-barra que eu encontrei na etapa anterior. E daí eu vou calculando. Notem que são valores muito pequenos, né? Quando tem algum resíduo muito alto, a gente assume que ele não está mais afetado só por erros aleatórios. Ele também vai estar afetado por outros tipos de erros. Nesse caso, vale a pena, às vezes, excluir a observação do meu conjunto de medidas e recalcular para ter uma média melhor, procurando sempre uma média afetada apenas por erros aleatórios. E uma forma de verificar isso é analisar também o somatório, né, dos resíduos. Espera-se que esse somatório seja nulo ou próximo de zero, tá? Isso indica ali que o meu conjunto de dados não tem tendência, não tem ali um bias, um viés, ok? Na fórmula, a gente se lembra que na equação anterior, na fórmula, nós tínhamos o somatório dos quadrados dos resíduos, até porque, né, se eu utilizar esse valor aqui, eu vou ter um resultado muito próximo de zero, que não vai indicar a minha qualidade de fato. Eu vou calcular, né, o quadrado de cada um destes elementos, é isso que está nessa coluna aqui. Tá? Eu vou calcular o quadrado de cada um desses elementos, ainda assim são valores pequenos, recomendo vocês utilizarem a memória da calculadora, ou montar uma planilha no Excel para calcular isso, ou fazer na mão também, se tem um conjunto de dados aqui, no caso apenas 10, que não é tão numeroso, faça na mão ali armazenando na memória da calculadora, ou anotando mesmo, pelo menos uma ou duas vezes, para que vocês memorizem o processo, entendam de fato. E aqui, novamente, né, eu tenho o somatório dos quadrados resíduos, que não é nulo. Como eu elevei ao quadrado todo mundo, quem era negativo ficou positivo, e eu tenho ali um valor, né, resultante dessa soma. É um valor, começa aqui na terceira casa decimal, também é um valor pequeno, eu também não arredondei para eu poder estar trabalhando ali com mais casas decimais e ter arredondação no final, tá? Eu poder arredondação no final. De posse do quadrado dos resíduos, né, que eu calculei nessa coluna aqui, a mesma tabela, basta calcular o desvio padrão da observação isolada. Ou seja, tomando como base a equação que nós já vimos, que resulta no desvio padrão da observação isolada, nós vamos somar os quadrados dos resíduos, ou seja, somar todas as linhas dessa coluna, somar todos esses elementos e dividir pelo total menos 1, pelo total de elementos menos 1. Ou seja, se eu tenho 10 elementos, eu vou dividir por 9. Né? Eu vou somar e depois extrair a raiz. Somar, dividir e depois extrair a raiz. Ou seja, a somatória é o valor que eu já tenho aqui. Né? Este valor ele entra aqui na equação, que é basicamente este resultado, e eu divido por n menos 1, que é 9. 10 menos 1, 9. Extraio a raiz, né, e o meu desvio padrão da observação isolada ele vai ser mais ou menos 0,0048, né, e uma série de casas decimais aqui que agora eu posso arredondar apenas para fins de análise, né, nesse caso. O desvio padrão de uma observação isolada, de uma única distância aqui, se eu tomar uma única distância, um único elemento,
a qualidade dele vai ser de 0,005 metros, tá? Isso estatisticamente. Espera-se ali que ele esteja dentro dessa qualidade. Bom, pessoal, concluindo aqui, finalmente é possível calcular o desvio padrão da média, né, da minha distância, a partir do desvio padrão das observações, né, o desvio padrão amostral, calculado na etapa anterior. Esse desvio padrão da média, vendo a equação que nós já mostramos, nós vemos que ele vai ser calculado usando o valor do desvio padrão amostral dividido por raiz de n, ou seja, a raiz do total de medidas que eu tenho disponível. Aqui, aplicando isso nos valores que nós temos aqui o valor do desvio padrão amostral encontrado na etapa anterior, dividindo ele por raiz de 10, que é o total de medidas que eu tenho. Fazendo este cálculo, eu tenho ali um valor próximo de 2 milímetros, né, mais ou menos 0,00154, né, esses números aqui, metros. Este valor, eu posso arredondar ele um pouquinho para mais, porque, se tratando de desvio padrão, uma que quanto maior, menor a qualidade. Então, é melhor você esperar um pouquinho pior do que você esperar um pouco melhor do que o valor realmente pode ser. Tá? Eu costumo fazer dessa forma. E quando é mais que 5, também dá para arredondar para mais sem nenhum problema. Né? Eu vou dizer então que o meu desvio padrão da média ele é igual a mais ou menos 0,002 metros. Notem, pessoal, que naturalmente o desvio padrão da observação isolada ele é sempre maior que o desvio padrão da média. Né? A gente já mencionou isso, mas é bom reforçar porque vocês vão ver que o sentido de calcular o desvio padrão da média é ter um desvio padrão coerente com a qualidade da média, que é um pouco melhor que a qualidade de uma observação isolada. Até porque essa é a razão de eu fazer uma média. Eu quero ter um valor ótimo, um valor que represente melhor, né, aquele conjunto de medidas. Finalmente, nós temos o valor mais provável para a nossa distância, aí, que é da ordem de 200 metros, né, a distância de 207,532 metros, mais ou menos 0,002 metro. Tá? Esta é a qualidade, este é o valor mais provável da grandeza que eu estou medindo. É uma qualidade legal, né? Dizer ali que uma distância da ordem de 200 metros tem 2 milímetros de qualidade, isso é bacana. E com isso nós completamos esta aula sobre desvio padrão, essa aula sobre noções de estatística, cálculo de média. Enfim, vocês viram ali em pouco tempo vários conceitos muito importantes envolvendo os tipos de erros, as classes de erros. Não deixem de responder o questionário. E nós deixamos algumas referências, algum material consultado para a elaboração desta aula, tá? Aqui as apostilas, uma já disponível, outra ainda em desenvolvimento pelos professores do Departamento de Geomática, professor Luiz Veiga, professora Maria Aparecida Zanetti e o professor Pedro Fajon, que também estão trabalhando conosco na organização dessas aulas. E aqui um material sobre estatística também, que traz algumas informações básicas, muito legal, vale a pena consultar, está disponível online. E boa parte das imagens foram extraídas desse site, aqui é uma página que contém aí um grande acervo de fotografias gratuitas, tá? É isso, pessoal. Aqui toda a equipe responsável, é sempre bom lembrar, a gente está trabalhando em equipe para elaborar esse material para vocês, no Departamento de Geomática da UFPR, e muito obrigado, ficamos à disposição aí para esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham deste assunto. Tá bem? Um grande abraço e se cuidem.